Teologia da Família acontecendo aqui pela manhã. Nós já tivemos a aula sobre família, sobre casamento, sobre o papel do homem, da mulher, dos filhos, e na semana passada dos avós, dos sogros, dos pais de filhos casados. Então tivemos várias reflexões importantes para o fortalecimento da família, vivendo de acordo com as Escrituras. Hoje a nossa lição é a lição 7, a lição sobre a comunicação bíblica na família. Então esse é o nosso assunto. Compartilhei mais uma vez no nosso grupo de WhatsApp, seja da membresia, dos congregados, para você poder acompanhar o material e ficar mais por dentro aqui da nossa aula. Então vamos trabalhar esse assunto nessa manhã e também na expectativa de darmos sequência para ainda mais umas 4 aulas desse tema de família. Então, a cada domingo pela manhã estamos avançando um pouquinho nesses assuntos tão importantes. Muito bem, nessa lição, comunicação bíblica da família, nós lembramos que todas as famílias, sem exceção, acabam enfrentando algum tipo de conflito. Veja bem, conflito é resultado da nossa natureza, somos pecadores e de vez em quando, veja bem a ênfase, de vez em quando, às vezes vai acontecer de falar uma coisa que não devia falar, um tom de voz e tal. Agora, quando isso vira comum, aí já é um problema muito sério. Um problema muito sério, porque aí já se acostumou com um padrão baixo de vida cristã. E a verdadeira vida cristã começa no lar. Então, existem dificuldades, sim. Mas a questão é como que vamos resolver os problemas que surgem. E pelas Escrituras, nós somos ensinados a identificar problemas e resolvê-los. Não é que vamos viver como crentes sem nenhum tipo de dificuldade na vida, né? Casei com um crente, agora minha vida será o paraíso. É o que eu sempre quis, né? Bem, que bom que você casou com um crente, mas não se esqueça que ele é um pecador. Pecador, ela é uma pecadora, e esta é uma verdade muito bem discutida no livro Quando Pecadores Dizem Sim. Um livro que, inclusive, o Ministério de Casais vai discutir alguns capítulos durante esse ano, nos seus encontros. Então, se você não leu esse livro, vale a pena, porque ele trabalha muito bem essa questão de que pecadores devem levar em conta a sua vida pecaminosa para tratar, lidar com ela e também entender que a vida do pecador com quem você se casou é uma vida que vai te ajudar no seu crescimento espiritual e que você pode edificar nas conversas bíblicas. Muitos lares sofrem com as dificuldades que surgem, mas muitos problemas aumentam por conta da falta de atitude bíblica para resolver problemas. Então, as palavras mal usadas, elas vão construindo muros onde deveríamos construir pontes para facilitar o relacionamento. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 32. Vai ser o nosso texto base para a nossa aula. E eu quero já chamar a sua atenção para um dos primeiros aspectos desse texto, para a gente aplicar para o assunto de família. Muito bem, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve a carta aos Efésios, uma carta que tem 6 capítulos, e que de forma muito didática, nós entendemos que é possível ver 3 capítulos, 1, 2 e 3, falando sobre a realidade da vida cristã. Quem é o crente? Quem é o servo de Deus? E aí então esses 3 primeiros capítulos falam mais da posição do crente do que os seus deveres. Mas nos capítulos 4, 5 e 6, vem a responsabilidade cristã. Então a primeira parte é como se fosse os indicativos, e aí na segunda parte os imperativos, as obrigações, os deveres dos crentes. E aí no capítulo 4, então, a gente tem essa transição, e o apóstolo Paulo fala no versículo 22 o seguinte. 4:22.
Ou melhor. Não, anotei errado aqui, não é 22, mas sim. Sim. É só colocar no livro certo, né? É isso. Não Filipenses. Olha o versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, então, tinha um modo de viver. Era um modo antigo. Todo crente tem que ser marcado por essa transformação. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado, a se despojarem da velha natureza. Essa velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Versículo 23. E a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Note então aqui 3 verbos importantes nessa dinâmica de transformação de vida. Deixar de lado, se deixar renovar e se revestir da nova natureza. É o despojar ou revestir, como nós sempre falamos, especialmente nos cursos de aconselhamento, no curso de autoconfrontação, é o deixar algo e fazer algo no lugar que agrada a Deus. Então Paulo começa falando sobre isso, para daí apresentar um modelo de mudança, um exemplo, e que nós vamos aplicar para a comunicação na família. E ver que a comunicação na família, ela se desenvolve a partir da prática de eu deixo algo, me renovo, e aí então começo a viver de uma nova forma. Não mais como antigamente, não mais como os gentios ou os não crentes, mas agora eu vou viver de uma forma que agrada a Deus. Nossos objetivos nessa lição, entender que os problemas da comunicação são problemas espirituais. Não é simplesmente questão de personalidade, é pecado, e eles então têm que ser resolvidos biblicamente. Aprender o padrão bíblico para resolver conflitos, substituir hábitos pecaminosos por hábitos piedosos e desenvolver conversas que promovam paz no lar. Item 4 da apostila, página 2, temos a nossa introdução, que eu já estava destacando, apontando para o despojar do velho homem, ser renovado no entendimento e se revestir do novo homem. Portanto, a vida cristã não consiste apenas em parar comportamentos errados. Eu preciso parar de falar coisas que não são edificantes. Preciso parar de falar algo que magoe outros. Sim, isso é uma parte. Só que a vida cristã não é uma mudança de comportamento apenas, mas tem que ser uma vida que, com uma mente renovada em Cristo, se encoraja, se anima em viver de forma semelhante a Cristo. Não é só parar de fazer algo, é buscar intencionalmente o ser mais parecido com Cristo, que a gente pode usar a expressão, ter uma vida piedosa, ser mais parecido com Cristo. Veja também o que diz Mateus, capítulo 12, versículo 34. Texto conhecido, pelo menos essa parte do versículo, porque diz assim, Jesus falando, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O que isso quer dizer? Isso está nos dizendo que problema de comunicação não é um problema meramente de como que nós utilizamos a nossa boca, lábios, língua, ou seja, a parte física, a parte orgânica da nossa comunicação. Não é uma questão só disso. É porque eu me atrapalho com as palavras, eu acabo falando assim, quando eu não quero falar assim. Algumas pessoas dizem, é que as pessoas têm que me compreender. É assim que eu falo mesmo. Não é que eu quero ser bruto, um ogro, né? É o meu jeito. Esse é um jeito pecaminoso que tem que ser transformado. Não é só jeito. Porque a mudança acontece aonde? No coração. Aí é de dentro para fora.
Então eu quero que o meu falar, o meu pensar, o meu meditar, né, as palavras que eu uso, que elas sejam agradáveis ao Senhor. É inclusive o que diz um dos salmos, né? Que as minhas palavras agradem ao Senhor. Que eu fale aquilo que agrade a Ele. Não vou usar palavras para vingar-me de pessoas. Não vou usar palavras para maltratar pessoas. Não vou usar minhas palavras para brigar com outros. Deus não me deu o dom da palavra para fazer isso. Então eu vou usar palavras para glorificar o Senhor. Inclusive para resolver problemas. Então essa mudança acontece no coração. O cônjuge, os pais, os filhos não criam o pecado do outro, mas revelam o que já está no coração. Então não é o seu cônjuge que te faz pecar com palavras, sabia disso? Não é o seu filho que te faz pecar com palavras. Não é o seu pai ou sua mãe que te faz pecar com palavras. Não é o seu cunhado que te faz pecar com palavras. Não é a sua sogra que te faz pecar com palavras. Mas o pecado surge do seu coração. Essas circunstâncias familiares, elas simplesmente revelam o que já existe dentro do nosso coração. Um princípio fundamental. Palavras são instrumentos usados para servir a Deus ou servir ídolos do coração. Palavras são instrumentos. Agora, nós podemos usar esse instrumento para servir a Deus, para edificar vidas, para ensinar, para encorajar, para aconselhar, para exortar e assim por diante. Mas também podemos usar palavras para servir os nossos ídolos. Ou seja, nós queremos controle. Então, vou usar palavras firmes, arrogantes, duras, para conseguir que pessoas me obedeçam. Vou usar minhas palavras para alimentar o meu orgulho. Sabe aquela pessoa que usa o eu mais do que qualquer outro pronome na sua conversa? Eu. Até para o aspecto bom, né? Tentando ser sempre melhor do que os outros, até em questões ruins. Como assim? No bom, a pessoa fala, sei lá, só aleatório, né? Eu jogo futebol. Mas você não me viu jogando. Eu jogo muito melhor. Então, isso é o uso de palavras para expressar arrogância. Mas às vezes a pessoa chega até o cúmulo de se orgulhar do ruim em relação aos outros. Eu estava com uma tosse. Tosse? Eu estava com uma tuberculose esses dias, você tinha que ver. Então, assim, sempre é o mais. Para coisa boa ou para coisa ruim. Né? É sempre o mais. E faz isso como? Usando palavras. Autoproteção, desejo para vencer discussões, busca por aprovação. Então, são alguns alvos, que a gente chama de ídolos do coração, que pessoas buscam por palavras. Usam palavras para tentar obter. Vamos agora para a página 3 e nesse maior tempo da nossa aula vamos falar sobre 4 regras da comunicação. No curso de treinamento e aconselhamento bíblico da ABCB, que inclusive esse ano será nos dias 21 a 26 de setembro, e se você não fez sua inscrição ainda, eu não sei por que não fez, né? Mas se inscreva, participe conosco. No módulo 1, nós temos uma aula sobre regras da comunicação. Ali, as 4 regras são apresentadas da seguinte forma. Fale a verdade, mantenha-se atualizado ou resolva problemas rapidamente, ataque o problema e não a pessoa, haja biblicamente, não reaja. Irmãos, essas regras eu uso desde os primeiros meses do meu ministério pastoral, porque foi quando eu aprendi. E uso frequentemente em aconselhamento, na avaliação da minha comunicação, na comunicação prática da minha vida com pessoas, com a família. Elas são muito úteis. Então, meu desafio é, você precisa memorizar as 4 regras, entendê-las e viver de acordo com elas. Eu não consigo imaginar
uma pessoa que pratica 4 regras da comunicação se envolvendo em problemas de comunicação. Porque são 4 regras que vão resolver todas as situações possíveis que você pode imaginar. E eu vou explicá-las aqui com algumas expressões diferentes, mas só para reenfatizar. Efésios 4 é o nosso texto. Veja o versículo 25 para nós olharmos para a primeira regra. Fale a verdade, não esconda. Fale a verdade. Não seja um mentiroso, não esconda verdades. Fale. Olha o que diz o versículo 25. Por isso, lembra que o por isso aqui ele tem uma conexão com o parágrafo anterior, que estava falando sobre despojar e revestir. Então agora ele fala, olha, vou dar um exemplo para vocês. Ou aplique então esse princípio de despojar e revestir da seguinte forma, na comunicação. Deixe, despojamento, deixe a mentira e que cada um fale a verdade. Deixe a mentira, despojar-se. Fale a verdade, revestir-se. Então, como que acontece a transformação na vida de alguém? Só identificando o erro? Não. Abandonando esse erro? É bom, mas não resolveu ainda. A mudança acontece quando há o reconhecimento, abandono e busca intencional por algo que deve substituir aquela prática ruim. Deixe a mentira. Imagine uma pessoa que reconheceu que era mentirosa e aí pensa assim, não vou falar mais nada. Assim eu deixo de ser mentirosa. Então não resolveu. Por quê? Porque ela tem que falar ainda. Não é só ficar agora em silêncio. Tem que falar. Mas agora vai falar verdade. Então aí sim acontece a mudança. Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. E note que o texto mostra que a motivação por deixar mentira e falar a verdade tem a ver com o nosso relacionamento em Cristo. Somos irmãos. Somos do mesmo corpo. Então, por sermos servos do Senhor, fazemos parte da mesma família, devemos deixar mentira e falar a verdade. Eu não vou ficar agora falando tanto sobre o que é mentira, porque eu acho que é um pecado fácil de nós entendermos o que é. Mas o que me preocupa é que tem muitas vezes crentes que não levam isso a sério. E acham que a vida pode ter as suas mentirinhas. Certa vez eu ouvi de alguém falando sobre a mentira branca. Então, o que é isso? Aí era uma ideia de uma mentira suave. É mentira, não se fala. Crente não se envolve com mentira porque ele entende que o seu Deus é um Deus de verdade. E que o diabo, ele sim, ele é o pai da mentira. Mas tem pai que gosta de mentir para os filhos. Eu lembro uma vez que eu estava numa estação de metrô e veio acho que uma senhora dizendo assim para o filho, olha, fique quietinho ali, porque senão o tio vai te pegar. E apontou para mim. Eu? Não tem nada a ver com a história. Isso é mentira, né? Ensinando mentira para criança, desde cedo. Né? Eu também fui alvo de mentiras. Um tal do homem do saco que passava na rua e tal. Tudo mentira. Aí os pais colocando medo nos seus filhos com mentiras, os ensinando a mentir de forma indireta. Falemos a verdade. Esse é o princípio número 1 da boa comunicação. Olha o que diz Provérbios 12, 22. O Senhor detesta lábios mentirosos. Será que isso já não é o suficiente para nós nos afastarmos da mentira? Mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Deus ama quem fala a verdade. Deus detesta os lábios mentirosos. Olha Provérbios 24, 26. Com um beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Deus quer que falemos a verdade. Sermos sinceros. A comunicação bíblica, então, exige
uma iniciativa, é uma ordem que temos aqui. Fale a verdade. Paulo não diz apenas para não mentir, ele ordena falar a verdade. Portanto, o silêncio prolongado, o isolamento emocional, o distanciamento emocional, as indiretas, os exageros, também são formas de mentira, pois esconde a verdade que deveria ser comunicada. Como assim, né? Os exageros e as indiretas e tal. Bem, o casal, por exemplo, ao invés de resolver uma questão, começa a se atacarem silenciosamente. Poucas palavras, ironias. Ah, agora meu santo está falando comigo agora. Né? Ah, é o pastor agora que está aqui na minha casa. E aí as expressões de ironia e tal, tudo mentira e indiretas que não edificam. A honestidade não é apenas evitar falsidade, mas é viver em transparência. O princípio é, mentira não é apenas afirmar algo falso, é qualquer forma de enganar. Então isso pode ser pela omissão, indiretas, exageros. Não gosto da expressão, mas ela é comum, né? As pessoas entendem isso. Meias verdades, porque ou é verdade ou não é. Né? Silêncio manipulador, são algumas das más expressões de comunicação, falhando em não falar a verdade como deve ser falado. O casal, principalmente, e a vida familiar, pais e filhos, precisa muito bem dessa marca, desse princípio. Por quê? Numa conversa aberta, falando verdades em amor, as pessoas se conhecem, podem falar sobre o que gostam, o que não gostam, o que deixa chateado, e falar isso tranquilamente. Mas não tem que virar uma discussão pecaminosa cada vez que vai se falar sobre uma situação difícil da família. Posso falar para minha esposa, olha, eu não gosto muito disso, assim, vamos resolver de outra forma, tudo bem. Posso falar também para que eu possa ser conhecido. Eu já contei essa, mas eu vou repetir porque tem gente nova. Eu pratiquei esse princípio alguns anos atrás, lógico, já usei várias vezes eles, mas numa situação específica. Era dia do meu aniversário. Cheguei em casa e estava tudo escuro, porque já era noite. E aí eu pensei assim, deve ter uma surpresa. Né? Realmente tinha uma surpresa. Minha esposa estava dormindo, minha filha dormindo, meu filho dormindo, e eu acho que ficou assim mesmo hoje, né? Tudo bem. Aí eu, naquele momento, pensei, regra da comunicação, fale a verdade em amor. Eu acho que eu não falei para minha esposa que eu gosto de celebrar em família o meu aniversário. Vou falar com ela amanhã. Verdade em amor. Dia seguinte, olha, ontem eu cheguei, todo mundo dormindo e tal, não sei o quê, e eu gostaria, assim, sabe, no aniversário, sempre ter um bolinho, cupcake, né? Só pra gente, tal. Mas, aí veio a explicação, né? Mas, nós não almoçamos juntos? Não foi um almoço especial? Não teve isso? Mas não teve bolo, eu quero o bolo. Né? Então, é o bolinho. Muito bem. Desde então, todo aniversário tem bolo. Todos. Mas, uma comunicação simples. Casais, às vezes, não se comunicam bem porque não expressam, né, o que pensam, o que acham, o que gostam, o que não gostam, com tranquilidade. Não tem que virar discussão. Não tem que virar briga. Não tem que virar ataque. Tem que se falar a verdade. Fale verdade, não esconda. Quais são os pecados comuns, então, nessa área? Famílias frequentemente sofrem por falta de amor, não por falta de amor, mas por falta da clareza na comunicação. Filho que esconde o sentimento dos pais, cônjuge que guarda ressentimentos, pais que insinuam ao invés de conversar, irmãos que se atacam por indiretas. Não há uma comunicação verdadeira. O que falta é clareza, honestidade, transparência, conversas diretas. O que não é falar
de forma, não é falar a verdade, é dar indiretas, achando que o outro tem que perceber. É ficar respondendo, não, tem nada não aconteceu nada. Tá bom, se não aconteceu nada, então vamos seguir. Usar ironias, esconder sentimentos, o que deixa alegre, triste, preocupado. Se não conversarmos claramente, estamos escolhendo o conflito. Não posso proteger meu orgulho a custas da verdade. Algumas perguntas. Eu me fecho emocionalmente dentro de casa? Não falo. Ou jogo a culpa, né, da falta da comunicação para algum terceiro ou para as circunstâncias. Eu não falo porque é o meu jeito. Eu sou de poucas palavras. Então se arrependa e aprenda a se comunicar. Porque quem é casado não pode chegar em casa depois de um dia de trabalho e ficar em silêncio como se estivesse num ambiente com estranhos. Está com a família. A família precisa ouvir. Então tem que até aprender, se for o caso, chegar em casa e falar assim: oi, como foi o seu dia? Aprenda a falar. Pode parecer até mecânico no início, né? Superficial. Mas é uma perguntinha básica. E outra, se você fizer isso, na maioria das vezes você vai sentar por meia hora para ouvir o que a esposa tem a dizer, porque o dia foi longo. Teve bastante coisa. Mas fale, homem. Não fique nessa de ficar em silêncio. Mulheres da mesma forma, filhos com os pais. Eu fico impressionado ao ver famílias em que os filhos vivem isolados dos pais. Sim, isolados. Eu fico impressionado mais ainda quando eu chego numa casa onde tem adolescentes, ficam lá no seu cantinho na sala, não fala com ninguém, não tem o mínimo de educação de saudar a visita que entrou em casa, e ficam lá, tal. Daí de vez em quando o pai ou a mãe fala: olha, vem fazer tal coisa. Isso já é um problema sério de comunicação no lar, que está só ali sendo demonstrado em um momento. Não permita que o seu lar tenha comunicação tão ruim, tão pecaminosa assim. A graça de Deus é suficiente para que isso se resolva. Mas então converse, trate as questões. Tenho medo de conversar assuntos difíceis? Insinuo, mas não falo a verdade? Amor verdadeiro sempre prefere falar a verdade, ao invés de buscar a falsa paz. Pessoas acham que às vezes ficando em silêncio vão manter paz, quando na verdade isso é uma falsa paz. Deveria conversar sobre o que está acontecendo. Segunda regra: fale para resolver, não acumule. Olha o que diz, versículos 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Parece ser uma grande contradição, né? Existe uma tradução que coloca assim: quando ficarem irados, não pequem. Que eu acho que dá para entender melhor até o que o texto quer dizer. O que isso mostra é que vivemos num mundo com pecadores e que nós vamos muitas vezes reagir a algumas situações que acontecem ao nosso redor, porque somos seres emocionais. Porém, nós não podemos reagir de forma pecaminosa. O não gostar de algo, o não apreciar alguma atitude, não nos dá direito de agirmos de forma pecaminosa. Então, posso dizer que não concordo, que não gostei, porque eu estou falando a verdade em amor, não estou escondendo. Mas não vou atacar a outra pessoa. Aí diz o texto ainda: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Em outras palavras, resolva o problema. Resolva rapidamente. Não deixe o dia passar. Resolva logo. Quem não resolve, olha o que acontece, versículo 27. Nem deem lugar ao diabo. Problemas não resolvidos possibilitam o aumento dos problemas, dos conflitos. Por quê? Porque o diabo está ganhando um convite. Não deem lugar ao diabo. O diabo não está invadindo.
não está entrando naquela relação de forma agressiva. Ele está sendo convidado por aqueles que não resolvem problemas. Eles estão deixando a porta aberta. Então isso é muito sério, é uma questão espiritual. Por que não vamos resolver as coisas? Se não resolvermos, vai piorar. Então, fale a verdade, fale para resolver, não acumule problemas. Uma outra observação que nós tiramos desse texto é que problemas não podem serem acumulados, porque isso vai gerar amargura, ressentimentos. A expressão prática da falta de perdão. Casais, famílias podem se complicar quando não resolvem coisas e aí, de repente, em um problema, jogam tudo do passado. Você não lembra? Do dia 28 de fevereiro de 1992? Quando você, não sei o que e tal. Alguns nem nasceram aqui, né? Mas muitos nasceram e faz tempo já, né? Então, fica guardando datas e não resolve aquilo. Isso é uma demonstração de falta de perdão e que impulsiona casais, famílias a brigarem por coisas simples. Porque não é que aquele motivo da briguinha dá realmente combustível para uma discussão séria, mas é que tem tanta coisa acumulada e aí não está resolvido. Então, uma coisa tão simples leva a família toda a uma discussão. Quem é que deixou esse prato sujo na mesa? Tudo bem, não devia ter deixado. Mas será que é um motivo para agora levantar o tom de voz e começar uma discussão por causa de um prato? Pastor, nós não separamos porque ele deixou o prato sujo na mesa. Dá para entender isso? Bem, alguns não vão brigar por causa de um prato sujo na mesa, mas vão brigar pelo prato sujo na pia também, né? Teve a cara de pau de deixar o prato aqui, não lavou. Tem homens que fazem isso com as mulheres, né? Tem mulher que faz isso com o homem também, por que não? Né? Mas uma toalha molhada, um sapato aqui, ou isso aqui, isso aí é resultado de coisas não resolvidas, e aí parece que surgiu um momento para agora se vingar, ou jogar um assunto para tentar mexer com os outros, tudo de uma vez só. Fale para resolver, não para acumular problemas. Olha o que diz Provérbios 17:14. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. É sempre interessante ver Provérbios com as comparações, com as analogias que o texto apresenta. E aqui é bem interessante também. Começar a discussão é como abrir uma represa. Imagine então aquela represa, toda aquela grande quantidade de água segurada ali por construções e tal. Não, vamos abrir isso aí, a água vem, vai acabar com tudo que é cidade ou vilas próximas. Quem começa a discutir está fazendo isso. Não, mas é que eu não posso ficar em silêncio, porque olha só o que aconteceu e tal. Por que não pode? Por que você não pode obedecer a Deus? Obedecer às Escrituras. Fuja de discussão. O servo de Deus não tem que estar envolvido em contendas, discussões, em nenhuma situação. Não tem que estar envolvido em discussão nas quadras de prática de esporte, não tem que estar envolvido em discussão nas Olimpíadas ou ANSES, não importa o que aconteceu, o erro do juiz não te dá direito de se envolver com discussão, de desrespeito aos outros. Eu, como pastor, já tive alguns momentos de ser árbitro de concurso, de gincana. Gente, é uma loucura. Eu já ouvi assim, você está roubando. Isso é gente descontrolada, irada, que está abrindo uma represa. Não é questão, como já falamos recentemente, de eu sou competitivo, então é assim, eu entro para ganhar. Entre para refletir Cristo.
ganhando ou perdendo, mas para refletir Cristo. Então, eu espero que as próximas Olimpíadas, ou ANSE, pelo menos pela Cachoeirinha, seja um exemplo de santidade nas palavras, na maneira de lidar com os possíveis erros, sim, que pode acontecer da parte de um juiz. E qual é o problema disso? Então veja, não devemos entrar em discussões. E ainda principalmente na vida familiar. Por que ficar discutindo? Resolva problemas, não discuta. Olha o que diz Provérbios 27:1. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Então, resolva hoje. Não deixe as coisas se acumularem. Então, o princípio aqui, problemas não resolvidos alimentam pecados maiores. Adiar conversas não preserva a paz. Apenas adia a guerra. Guardar sentimentos cria um arquivo emocional que será usado futuramente como arma. E aí alguns pecados comuns na família. Talvez o dormir brigado seja um dos maiores. Né? Dormir brigado. Ao invés de discutir para resolver, não, vai dormir assim. E pior, se separam às vezes no ambiente de casa. Vai dormir na sala. Ou pior, eu vou dormir lá na minha mãe. Piorou. Casal, quando entra para o casamento e ele ama, esse casal ama o Senhor Jesus, vai entender assim, pode ser o dia mais difícil da nossa vida, mas vamos dormir na cama que é o nosso leito, que o Senhor nos deu. Nós vamos dormir aqui. Pode até ser uma noite difícil, mas vão ficar juntos. Esse negócio de ficar se separando, me dá um tempo. Eu preciso ter o meu tempo agora de recuperação do que aconteceu. Evitar conversas difíceis, responder dias depois com frieza, distanciamento emocional, trazer discussões antigas para a nova situação, usar o passado para vencer debates. Enfim, quando nós estamos praticando esse princípio, nós estamos resolvendo o problema o mais rápido possível. Resolvendo diariamente, buscando reconciliação, não se acomodando com a vida de amargura. Algumas perguntas. Costuma adiar conversas importantes? Guardo ressentimentos por dias ou semanas? Relembro erros antigos em novas discussões? Não expresso o perdão daquele assunto que já conversamos? Uso silêncio para punir? Tenho dificuldade de pedir perdão rapidamente? Conflitos adiados nunca ficam menores, apenas mais profundos. Primeira regra, fale a verdade, não esconda. Segunda regra, fale para resolver. Terceira regra, fale para edificar, não ataque. Fale para edificar, não para atacar. Versículos 29 e 30, de Efésios 4. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, nessa tradução da Nova Almeida. Nenhuma palavra torpe, nas traduções atualizadas, por exemplo. E o que é melhor? Entre palavra suja e palavra torpe, é melhor palavra torpe. Porque apesar de não ser uma palavra comum do nosso dia a dia, ela tem um significado importante. Palavras torpes são palavras não edificantes. E palavras sujas são palavras muito específicas. Palavra suja dá a entender que é um palavrão, uma palavra imoral. Mas palavras torpes envolvem esse tipo de palavras e também envolvem ironias, indiretas, e muitas outras palavras. Por exemplo, uma palavra suja, um palavrão. Mas alguém pode usar a palavra, como eu ilustrei agora há pouco, a palavra santo. Santo é um adjetivo bom. Né? Devemos ser santos. Aquele irmão é um exemplo de santidade para mim. Mas alguém pode usar a palavra santo numa forma torpe. Justamente quando entra ali numa
discussão, estão resolvendo uma situação, daí uma das partes diz, ok, agora você é o santo. Isso foi elogio? Não. Foi palavrão? Não, mas foi uma palavra torpe. Uma palavra não edificante. Foi uma provocação. Não uma maneira de elogiar, apesar de usar uma boa palavra. Então, não saia da sua boca nenhuma palavra destrutiva, nenhuma palavra irônica, nenhuma palavra mentirosa, nenhuma palavra suja. Mas, esse é o despojar. Qual é o revestir? Mas unicamente a que for boa para edificação. E veja as ênfases aqui. Na primeira parte do despojar, você encontra a palavra nenhuma. Quantas palavras torpes podemos falar no dia? Quantas? Nenhuma. Nenhuma. Agora, como deve ser o meu falar? Unicamente um falar edificante. Pergunta muito simples para a nossa comunicação. O que eu vou falar edifica? Porque se não vai edificar, eu não vou falar. Não preciso falar. Não devo falar. Só devo falar aquilo que edifica, conforme a necessidade. E assim transmite a graça aos que ouvem. Quem ouve precisa ser alvo da graça. Ou seja, não tem que ser tratado na base dos seus méritos. Porque se vamos olhar para o próximo e pensar nos méritos daquela pessoa, nós vamos nos achar no direito de usar palavras duras assim, porque aquela pessoa merece. Mas quando a gente pensa na graça, e lembra que a graça de Deus nos alcançou de uma forma tão especial, nos dando aquilo que nós não merecemos, então nós vamos falar aquilo que as pessoas não merecem, mas que vão notar a graça de Cristo na minha vida e nas minhas palavras. Então eu não trato pessoas conforme os seus merecimentos. Devo tratá-las na base da graça de Deus sobre a minha vida e mostrar essa graça a elas, com as palavras que vamos utilizar. Portanto, não usar palavras torpes significa que nós não vamos contrariar ninguém. Não, não é isso. Uma palavra edificante é uma palavra que constrói. Então, às vezes eu preciso corrigir. Pais precisam corrigir os filhos. Mas vamos fazer isso de forma edificante. A vida conjugal é marcada por edificação. Homem precisa ser corrigido, mulheres precisam ser corrigidas, e as palavras são para correção, não para discussão. Agora, quem é que é o ofendido quando nós usamos palavras torpes? Versículo 30. E não entristeçam o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deus é ofendido quando usamos palavras torpes, palavras sujas. Não é uma questão de simplesmente ofender o outro, estamos ofendendo a Deus. Porque é Ele que está dizendo que nós não podemos falar assim. E quando fazemos isso, estamos entristecendo a Deus. Veja que Deus se importa com cada palavra que nós pronunciamos nessa vida. Porque as nossas palavras devem expressar temor a Ele, amor a Ele, santidade. Não devemos usar do nosso jeito, como nós queremos. Olha o que diz Provérbios 15:1. É um dos provérbios que temos que memorizar para usarmos em diversas situações da vida. A resposta branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Alguém veio falando alto, veio irado, você não precisa entrar na conversa. Use uma palavra branda. É o que Deus nos ensina. Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Estamos pensando aqui no contexto do Antigo Testamento, por volta do ano 1000, só para arredondar, antes de Cristo. O que era doce? Favo de mel. Só que às vezes eu olho para um texto assim e penso assim, palavras agradáveis são como chocolate Lindt, para a alma e remédio para o corpo. Porque que coisa boa. Né?
Pense bem, minhas palavras são doces? São agradáveis? Pessoas são edificadas com o que eu falo? Elas gostam do que eu falo? A Bíblia define comunicação pecaminosa não apenas como palavrões, mas como qualquer palavra que não constrói. Princípios aqui. Palavras não existem para aliviar quem fala, mas para ajudar quem ouve. Eu vou falar porque se eu não falar dá câncer, né? Então eu vou pôr para fora. Não, não é assim não. Fale não para se aliviar ou desabafar, mas fale para edificar. Não basta dizer a verdade também. Porque, não, vou falar a verdade então. A verdade é o seguinte, é isso. Calma. Lembre-se que suas verdades podem estar contaminadas pelo seu coração pecaminoso. E você precisa tomar cuidado com isso. Pecados comuns na família, críticas constantes, generalizações. Você sempre, você nunca. Sarcasmo, ataques pessoais, gritar para vencer. Implicação disso, se minhas palavras não ajudam, elas ferem pessoas. Não existe neutralidade na comunicação. Quem ama não apenas fala, mas constrói enquanto fala. Por fim, quarta regra da comunicação, fale como Cristo, não reaja. Pense em Jesus como a sua referência nas palavras que você vai usar. Olha o que diz Efésios 4, 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Que não haja, que isso não marque a sua vida, que você não tenha nada na sua comunicação marcado por amargura, indignação, ira, raiva, gritaria. Não fale dessa forma, de forma blasfema, maldade, não fale assim. Pelo contrário, versículo 32. Agora vem um imperativo. Sejam, vocês precisam ser assim. Como? Bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Mais uma vez, referência é Cristo. Não é a nossa capacidade de resolver problemas que importa. O que importa é a minha dependência de Jesus, para que Ele possa ser visto em cada palavra que eu uso. E eu preciso ser bondoso, compassivo, perdoador. É um texto que nos faz também entender que nós vivemos num mundo com pecadores, portanto, temos que ser perdoadores. Porque vão pecar contra nós, não há dúvida disso. No casamento, não tenha dúvida, seu cônjuge vai pecar contra você. Seus filhos vão pecar contra você, seus pais vão pecar contra você. Mas você tem o dever diante de Deus de ser perdoador. Perdoe. Não crie amargura ou ressentimentos. Seja bondoso, compassivo. Viva intencionalmente para cobrir erros, para demonstrar o seu amor, para vencer o mal com o bem. Olha o que diz Provérbios 19, 11. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Seja uma pessoa de bom senso, domínio próprio, de equilíbrio. Também Provérbios 20, versículo 3, é uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Em outras palavras, é sábio aquele que evita conflito, mas é tolo, é um insensato aquele que gosta de se envolver em contendas. E ainda com as suas desculpas. Não, mas eu não posso deixar para trás. Não, eu não posso deixar desse jeito. Não, aí começa lá toda uma discussão pecaminosa. Depois de tratar a verdade do tempo e das palavras, Paulo trata do espírito da comunicação. A família não se destrói apenas pelo que fala, mas principalmente pela maneira como reage. É o que nós vemos nesses versículos. Veja os princípios. Explosões emocionais não são inevitáveis. São escolhas do coração. Ah, não tem como evitar isso. Tem como evitar sim. É uma questão de escolha. De temer a Deus ou não.
Raiva pecaminosa é sempre uma maneira de se autoproteger. Então eu ataco com palavras para a pessoa me respeitar ou me dar o meu espaço e eu vou tratá-lo então desse jeito. Piedade é sempre um amor sacrificial. É um amor que perdoa, é um amor que é compassivo, é um amor que é bondoso, mesmo diante das ofensas. Portanto, o que é falar como Cristo? É responder com domínio próprio, é tratar com mansidão, é buscar reconciliação, é perdoar prontamente, é fazer o bem, mesmo ferido. Algumas perguntas. Será que eu explodo ou resolvo problemas? Eu uso palavras para ferir quando estou magoado? Guardo o histórico de erros? Tenho facilidade para pedir perdão? Faço alguém em casa andar pisando em ovos? Tem que tomar cuidado com tudo, todo momento. O cristão não reage para se defender. Ele age para refletir Cristo. O cristão, ele não reage para ficar defendendo a sua honra. Ele age para que Cristo seja conhecido por meio dele. E a vida familiar nos dá muitas oportunidades assim. Refletir Cristo. Concluindo, um resumo das nossas 4 regras. Fale a verdade. Não esconda. Fale para resolver. Não acumule. Fale para edificar. Não ataque. Fale como Cristo. Não reaja. Como disse no início, eu não consigo imaginar famílias que não possam resolver conflitos se estiverem usando essas 4 regras. Quando não resolvem, é porque não estão usando a palavra de Deus como base para as suas vidas. Que Deus nos ajude a vivermos para a sua glória e sermos bem intencionais na nossa comunicação. Falando verdade em amor, resolvendo problemas, edificando e também falando como Cristo. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. É um grande desafio controlarmos cada uma das palavras que nós pronunciamos. Mas o bom é saber que nós não somos aqueles que devem fazer isso simplesmente na base das próprias forças. Mas em Cristo Jesus somos capazes. Pela graça dele sobre nossas vidas, podemos falar dessa forma. Porque o nosso objetivo deve ser não nos defender em todas as situações da vida, mas refletirmos o nosso Senhor e Salvador. Pai, nos ajude como famílias a praticarmos comunicação saudável, que glorifique o Senhor. Especialmente considerando as regras do falar a verdade em amor, do manter-se atualizado, de atacar problemas e não pessoas, de agir biblicamente e não reagir. Que o Senhor receba a glória por meio de nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.